Eu penso que uma das coisas mais difíceis quando vamos elaborar um trabalho acadêmico é a construção das referências. Vamos ver como fazê-las? Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Por que será que as pessoas têm tantas dúvidas no momento de construir uma referência? Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, porque existem muitos tipos de referência. Para cada portador, eu não entendi o que ele falou. Você vai ter um tipo de referência diferente. Por exemplo, um livro tem um tipo de referência. Um artigo de periódico tem outro tipo de referência. Um jornal, outro tipo de referência. Uma fotografia, um filme, uma música é um outro tipo de referência. Além dessa diversidade de tipos, há também um outro aspecto muito interessante. Existem muitas coisinhas, dentre pontos, vírgulas, ponto e vírgulas, negrito e não negrito, tudo isso dentro de uma mesma referência. Mas existem algumas informações que nos ajudam muito a compreender a lógica da referência. Então, primeira coisa, por que é que a gente constrói uma referência? Porque alguém mandou? Porque é ruim, ninguém gosta de ninguém? Não! Não. Nós construímos referências porque no momento em que estamos construindo um texto, nós citamos alguém. Por essa razão que tudo que estiver citado no seu texto tem que estar referenciado e vice-versa. Então você não pode colocar lá na sua referência um texto que você ao longo do seu texto não citou. Assim como você não pode citar um fragmento e chegar lá nas referências, não inclui esse livro. Então, tudo que tiver citado tem que estar referenciado. E tudo que estiver referenciado tem que estar citado. Essa é a primeira coisa importante de saber. Então, quando você vai, por exemplo, apresentar um seminário na faculdade ou na sua escola, e você constrói uma projeção, uma apresentação em PowerPoint, por exemplo, e lá você faz algumas citações. No final, não cabem todas as citações do seu trabalho original e todas as respectivas referências. Não, não, não. No final, você inserirá apenas as referências que você citou na sua apresentação. Porque só se referencia aquilo que é citado. Essa é a primeira grandiosíssima informação para que você não corra o risco de inserir referências desnecessárias e assim sucessivamente, certo? Citou, referenciou, citou. Pronto, certo? Segunda coisa, vários portadores, como livros e revistas, possuem uma ficha catalográfica. Essa ficha catalográfica vem depois da capa, na folha de rosto, no verso. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas vocês vão ver na tela de outro modo. Aqui ela, ó. Estão conseguindo ver? Então pronto, aqui tá a ficha catalográfica. Observem que nessa ficha catalográfica aqui tem muitas informações e nem todas entrarão na referência. Exemplo, tô lendo esse livro, construindo o meu texto e vou fazer a referência dele no final porque eu fiz uma citação desse livro. Aí eu venho aqui na ficha catalográfica, tem um bocado de coisa. Tem ISBN, tem as palavras-chave, tem um bocado de código. Não boto nada disso na referência. Por essa razão, pessoas queridas do meu coração, é essencial que saibamos os elementos que compõem uma referência. Caso contrário, a gente pega essa ficha catalográfica e copia tudo livremente numa folha. Não está correto. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente faz referência de livro com um autor apenas? E digamos que seja mais de uma edição, para simplificar essa explicação. Primeiro, vocês vão verificar aqui embaixo o exemplo, certo? Mas primeiro,
último nome do autor em letras maiúsculas. Por exemplo, meu nome é Daniela Santana Reis. Então, se vocês estiverem fazendo a referência de um texto que eu construí, vocês vão começar com Reis, com letras maiúsculas, vírgula, espaço, Daniela Santana, com letras minúsculas, exceto a primeira letra de cada palavra, porque são nomes próprios. Ou então, Reis, com letras maiúsculas, vírgula, espaço, D ponto, espaço, S ponto. Ou Reis, com letras maiúsculas, vírgula, Daniela, por extenso, com letras minúsculas. Dos três modos, admite-se ainda, para os mais preguiçosos, Reis com letra maiúscula, vírgula, D, ponto. Acabou. Então, olhem quantas possibilidades a gente tem para fazer só o nome do autor. Mas essa é a norma. Último nome com letras maiúsculas, depois os prenomes. Depois disso, ponto. Título e subtítulo. Se você tiver apenas título sem subtítulo, esse título virá em negrito ou em itálico. Tanto faz, a norma admite dos dois modos. Agora, não é com letra maiúscula, é com letra minúscula, exceto a primeira, os nomes próprios. Aí a velha e boa língua portuguesa, tá certo? Então vamos lá. Coloquei o título em negrito, dois pontos. Nessa minha referência tem subtítulo. O subtítulo não virá mais nem negrito, nem itálico. Título, subtítulo, ponto. Se tiver edição, aí vem o número da edição. Por exemplo, se for a terceira, 3, ponto. Numeral, viu? Numeral cardinal, 3, ponto. ED, ponto. E agora, mas nada em negrito, viu, gente? É só o título. Depois disso, a cidade em que foi publicada, editoriada a obra, por exemplo, Salvador, 2 pontos, a editora, por exemplo, Artmed, vírgula, o ano, por exemplo, 2025. Vamos ver o exemplo completo aqui? Observem. Agora, Daniela, e se esse livro tiver mais de um autor? Seja lá quantos autores ele tiver, você vai separar o nome dos autores por ponto e vírgula. É muito simples, gente. Olha aqui o exemplo de novo. Fácil, fácil. Agora, sabe qual é a grande questão? Vou olhar bem no seu olho para dizer. Tem muitos tipos de referência. Como eu mencionei, tem tipo que não acaba mais. Isso, se a gente estiver pensando só nas referências que podem ser construídas com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Mas convivem também outras normas. E aí a gente faz o quê? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Então agora eu vou dar uma pequena dica tecnológica para vocês. Olhem só. Eu não sei se vocês já viram, mas quando a gente abre o computador e abre um arquivo do Word, tem várias coisinhas escritas. Dentre as coisinhas escritas, nós temos na segunda linha, de cima para baixo. Arquivo, página inicial, inserir, desenhar, design, layout, referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Por alguma razão, tem uma aba chamada referências. Para que será? Para fazer referências. É mesmo, é? E aqui você vai verificar que você pode construir um banco de referências que pode ser acionado a qualquer tempo. Problema. Quando você compra o pacote Office, a ABNT atualizada não vem instalada. Você pode instalar? Pode. E aí você vai trabalhar com isso aqui.
É absolutamente incrível. Mas mais incrível do que isso, tem outra coisa que eu vou explicar agora. A qualquer tempo, existe um site que, à medida que você preenche os filtros, você tem acesso à referência completa, sem nenhum erro. Uau! Vamos lá nele? Faça assim, sem compromisso. Abra lá o Google e digite ABNT online. Digitou? Quando você digitar, vai aparecer, ó, formatamos seu TCC pela ABNT, entrega 24 horas. Você não vai clicar aí, porque você assistiu todos os vídeos da série Faça Fácil e você não precisa disso. Você vai formatar o seu trabalho corretamente. Em seguida vai ter ABNT Consulta Nacional. Pode aparecer outras coisas, mas essa aqui é o site da ABNT. Se você quiser conhecer, você entra lá. O que lhe interessa é o link que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Referências bibliográficas ABNT. É www.referenciabibliográfica.net. Simples assim. E aí você clica. Clicou? Você vai ver. Tá vendo aí? Você vai ver. Vai ver que tem estilos de referência, ABNT, Vancouver e outras. Você vai escolher a ABNT. Pronto, escolhi. Em seguida, o filtro que nós temos é tipo de material, porque a gente tem um bocado de tipo de referência, né? Aí vem artigo ou matéria de jornal, artigo ou seção de matéria de publicação periódica, atlas, atos administrativos normativos, capítulo de livro, coleção, constituição, correspondência, documento cartográfico, documento de acesso exclusivo em meio eletrônico, documento incodográfico, documento sonoro no todo, documento tridimensional, documento civil. 2000 anos depois. Vise de cartórios, levei. Tem um bocado. Vou lá para o mais fácil. Vou escolher aqui. Já que eu falei do livro aqui, usando a ficha catalográfica, eu vou fazer uma referência aqui de livro. Vamos lá, cliquei. Livro. Primeiro selecionei o estilo da referência, que foi a ABNT, o tipo de material é livro. E agora eu vou construir a referência propriamente dita. Autor, pessoa física, primeiro nome vai ser Daniela, que sou eu. O último nome vai ser Reis, que é o meu. O título, para aqueles que me conhecem, entendedores entenderão. O título será A Casa Caiu. O subtítulo será Mas Eu Sobrevivi. O número da edição será 4, porque esse é um livro muito, assim, demandado. O ano agora a publicar na pandemia, 2020. O local da publicação vai ser Salvador, Bahia. A editora vai ser Acarajé. O número de páginas desse livro é facultativo, eu não preciso colocar, volume também não, ISBN também não é obrigatório, eu não vou botar porque eu não tô afim. Eu quero a versão impressa e agora eu vou clicar, depois de preencher esses filtros todos, eu vou clicar em formatar. Saiu absolutamente corretamente. Mas para além da referência que está aparecendo aqui, vocês estão vendo, aparece também como que você pode fazer essa citação no texto. Agora, por essa razão você não vai estudar as normas para a construção de referências, é importantíssimo. Em vários momentos você vai precisar acionar. Mas por que essa ferramenta se torna importante? Porque considerando a diversidade de tipos de referências, é um pouco possível decorar todas elas para cada um dos portadores? Então, caso você queira ter uma consulta, fazer uma consulta rápida, como construir essa referência, clica e faz. Bora testar? Depois você me conta e escreve os comentários aqui. Agora, se você vai aproveitar para fazer os comentários e dizer, nossa, saí da caverna, vi a luz, consegui fazer agora todos os tipos de referência, não sofro mais, não ligo mais para os professores de madrugada. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Você aproveita e se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve. Ativa o sininho para ter acesso ao próximo vídeo. E aí, gente, compartilhe, porque o que tem de pessoas no mundo precisando aprender a fazer referência não tá no gibi. Ademais e mais, desejo referências lindas construídas por vocês. Até lá e faça, faça.